Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa disciplina Princípios da Nutrição e Conservação de Produtos Agroindustriais, nós iremos falar sobre a conservação de alimentos, ou conservação de produtos obtidos nas agroindústrias. Iremos ver aí um pouco do histórico dos principais métodos de conservação aplicados em alimentos, algumas características desses métodos, e alguns exemplos de aplicação desses métodos na indústria alimentícia e na nossa casa também. Então vamos lá. Primeiro eu pergunto para vocês o que é conservar. Conservar, pessoal, nada mais é do que resguardar, Então tem vários significados: guardar, cuidar, Então não só os alimentos precisam passar por esse processo de conservação, mas na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, muitas outras coisas precisam ser conservadas. Os relacionamentos, tá aqui mais profundamente ainda, os relacionamentos, nossas roupas, Então, por que não, se a gente tem todo esse cuidado em conservar essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, por que não conservar também, ter os devidos cuidados na hora de conservar os alimentos? Então, é isso que o nosso foco da aula de hoje, como conservar, por que conservar os produtos alimentícios, ok? Falar aqui, pessoal, um pouco sobre, fazer um breve histórico sobre a conservação de alimentos. Há muitos e muitos anos atrás, desde o tempo das cavernas, literalmente, o homem já sentia a necessidade de aplicar métodos para conservar os alimentos que eles obtinham naquela época, Então, antigamente, as pessoas tinham que viviam naquela época, tinham que buscar alimentos na natureza, não tinham a disponibilidade que nós temos hoje em dia, e muito menos tinham os métodos de conservação que nós temos nos dias atuais. Então eles utilizavam o que a natureza lhe oferecia. Então se obtinha os produtos alimentícios, e aí, de acordo com a época, que iam passando, com o passar dos anos, e com os mecanismos que eles tinham na época, claro, eles não tinham a tecnologia que tem hoje em dia. Hoje está muito mais avançado. Mas, por exemplo, com a descoberta do fogo, eles já começaram a utilizar esse método, era um mecanismo que eles tinham. Eles não tinham esse conhecimento que esse elemento da natureza poderia vir a conservar o alimento, mas eles, já que tinham disponível, eles aplicavam nos seus alimentos obtidos, certo? Então, e aí, pessoal, todos esses métodos que eram utilizados antigamente foi o pontapé inicial para o surgimento dos métodos que nós utilizamos hoje em dia, que as indústrias utilizam hoje em dia para a conservação de alimentos. Por exemplo, com a descoberta do fogo, foi possível o surgimento da defumação, que é um método de conservação utilizado muito hoje em dia, principalmente para os produtos cárnicos. Quando tinha lá locais onde tinha lá a presença de sal, eles salgavam lá principalmente as carnes, e hoje se utiliza bastante também o método de salga para conservar os produtos alimentícios, os produtos carnes, peixes. Quando nas regiões mais frias, onde tinham neve e gelo, eles pegavam as carnes, e os produtos obtidos na natureza, e para fazer com que durasse por alguns dias, eles enterravam os alimentos na neve, E aí foi precursor de quais métodos nós utilizamos hoje em dia, da refrigeração, do congelamento. Foi a partir dessa descoberta, Processo de fermentação, muito utilizado aí, principalmente nas indústrias de bebidas, leites, vinhos, pão, já se utilizava, de uma forma bem mais natural, sem o conhecimento devido, há muitos e muitos anos atrás, Também tem muitos relatos aí na Bíblia, da conservação de frutas, também utilizando métodos
denominado fermentação. Hoje nas indústrias é fundamental, né? Sem esse método não se consegue fabricar esses produtos aqui, por exemplo, ok? Continuando aqui ainda, né? A partir desses usos, né? Do que se tinha disponível na natureza, com o passar dos anos, né? Os povos começaram a utilizar esses métodos para a conservação dos alimentos. Então, os egípcios, né, quando obtinham lá as carnes de animais, da caça, da pesca, eles faziam a secagem no sol, né? Hoje se utiliza ainda esse método? Sim, em pequena escala, mas ainda se utiliza, né? Por exemplo, para a carne de sol, né, que nós consumimos hoje em dia, né, aplica-se esse método ainda até hoje, né? Não é um método tão adequado, mas ainda se utiliza, certo? Em alguns locais. Começaram a se utilizar também o açúcar ou o mel, né, para fabricação de doces, e perceberam que esse açúcar ou esse mel adicionado nos doces fazia com que o produto durasse mais, e realmente comprovou-se isso, né? Tanto que tem muitas indústrias aí de doces, né, que utilizam desses dois elementos, né? Também os estudiosos começaram a fazer testes, né? Colocaram, por exemplo, esse cara aqui, Spallanzani, né, no ano de 1765, ele percebeu que quando colocasse alimentos, né, por exemplo, carnes, dentro de frascos fechados e fizesse a fervura desses frascos contendo o alimento, né, contendo a carne, fazia com que esse alimento tivesse uma durabilidade maior, né? Essa fervura aqui foi graças à descoberta do fogo, né, e do seu uso na conservação de alimentos. Então, como vocês podem perceber, os métodos de conservação, né, já existiam há muitos e muitos anos atrás, só foram sendo aprimorados com o passar dos anos, né, e hoje em dia é fundamental o seu uso na indústria de alimentos. Muito né, pode até levar aí uma confusão, né, a um não entendimento aí, a diferenciação desses dois termos, né, que são assim, são termos que se complementam, né? São métodos que se complementam na indústria, mas são coisas, né? São métodos com objetivos diferentes, né? Com métodos diferentes, com características diferentes. Então, conservação e preservação têm lá as suas diferenças. Conservação, daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse assunto, né? Que é o foco da nossa aula. Mas em se tratando de preservar, né? O que é preservação? Preservação está ligado principalmente à questão da qualidade higiênico-sanitária do alimento, ou seja, como esse alimento foi obtido, de que maneira, né, em todas as suas etapas, que cuidados foi aplicado, né, foram tomados para a obtenção desse produto, desde a obtenção do produto até a ingestão do mesmo. Então, em relação à preservação, podemos ligar aqui principalmente as seguintes medidas, né, que são as medidas consideradas preservativas. São aquelas ligadas à higiene, ligadas ao manuseio dos produtos, né, como ele está sendo manipulado, às embalagens que serão utilizadas para o produto, ao seu armazenamento e ao seu transporte. Então, são medidas preservativas. Tem relação com conservação? Tem, mas são consideradas medidas preservativas. Conservação já são os métodos que vão ser utilizados para conservar o produto, para fazer com que ele tenha uma maior durabilidade. Não que esses aqui também não venham a contribuir, mas são medidas de preservação. É como se fosse antes e durante o processo de fabricação do produto. Já a conservação é quando se tem um produto já pronto e aí vai aplicar para que ele se estenda mais a sua durabilidade. Algumas considerações sobre a conservação de alimentos. O uso do método de conservação específico, pessoal, vai depender de algumas características do alimento. Então, eu tenho um alimento pronto, qual é o método que eu vou utilizar mais adequado? Vai depender de algumas características deste alimento. Que características são essas? A origem,
se é de origem animal ou vegetal, vai influenciar na escolha do método de conservação. Se é o estado físico no qual esse alimento se encontra, se ele é sólido, se ele é líquido, se ele é emulsionado, se ele é subdividido, se ele é pastoso, dependendo de como ele se encontra, esse alimento, também vai influenciar na escolha do método de conservação. O tempo de conservação desse produto, né, vai depender também, né, do tipo de alimento, vai influenciar na escolha do método de conservação mais adequado, né, quanto tempo eu quero que aquele alimento dure. Por exemplo, refrigeração e congelamento. Se eu quero uma durabilidade maior do meu produto, eu aplico o congelamento. Por quê? Porque são temperaturas mais baixas. Se eu quero apenas ali por alguns dias, né, ou por algumas horas, eu coloco só na refrigeração, se o uso já for mais rápido, né? E o destino que irá ter o produto, né? Dependendo aí, né, por exemplo, as indústrias de laticínios necessitam de um caminhão refrigerado para poder distribuir os seus produtos nos comércios. Então, dependendo aí do destino do produto, vai se aplicar o método de conservação mais adequado para os alimentos, ok? É importante, pessoal, aplicar os métodos de conservação desde a sua obtenção, desde a sua origem, ou seja, a maioria dos alimentos que nós consumimos ou é de origem vegetal, a partir da colheita, ou é de origem animal, a partir do abate. E aí, por que se deve aplicá-lo imediatamente? Porque quando se retira qualquer produto, qualquer substância da natureza do seu local de origem, a partir desse momento já começa o processo de deterioração. Então, eu fiz lá, né, retirei lá uma fruta lá da sua planta, né, de origem. A partir daquele momento que é feita a colheita, ou seja, a retirada daquela fruta da natureza, né, do seu habitat natural, começa-se o processo de deterioração. Desculpa. E a partir do momento que eu faço o abate do animal e obtenho a carne, a partir daquele momento também começa-se o processo de deterioração. Então, imediatamente, já a partir daí, eu tenho que aplicar algum método de conservação para esses produtos durarem mais. Os métodos de conservação se baseiam por algumas características. Se baseiam por métodos de temperatura. Então, tem métodos de conservação que utilizam altas temperaturas e tem métodos de conservação que se utilizam de baixas temperaturas. Se baseiam também esses métodos pela supressão de elementos, ou seja, a retirada de elementos. Então, por exemplo, se eu aplico o método de secagem em um alimento, a secagem tem como objetivo retirada de quê? Da água. Então, eu estou retirando o elemento. E aí, quando eu retiro esse elemento, né, a água de alguns alimentos, eu faço com que o produto tenha uma maior durabilidade. Assim como também se baseia os métodos de conservação quando eu adiciono substâncias. Açúcares, substâncias químicas, né, gases. Então, elementos importantes, né, quando eu adiciono, quando eu vou fazer um doce, quando eu utilizo o açúcar, e esse açúcar vai fazer com que esse doce aumente a sua durabilidade. Se baseia também pelo uso da defumação, né, que é o uso de fumaça para a conservação do produto, né, de agentes fermentativos. Existem alguns tipos de fermentação, fermentação lática, fermentação alcoólica, que são utilizados para a fabricação de produtos e também são agentes conservantes desses mesmos produtos. E o uso de radiações, né? Por exemplo, os alimentos enlatados, né? Uma boa parte deles utiliza desse método. Não é tão comum por se tratar de um método aí muito caro, né? Utiliza radiações, precisa de uma estrutura muito, né, bem montada, né? Torna-se um produto assim altamente caro, né? Vale a pena porque a conservação é altíssima, né, dos produtos e aplica-se às radiações, ok? Qual é o principal objetivo dos métodos de conservação aplicados em alimentos? É oferecer produtos não só nutritivos, não só com características organolépticas
adequadas, né? Como cor, sabor, aroma, textura, mas principalmente, pessoal, quando esses métodos têm como alvo principal os micro-organismos, porque são eles que vão fazer o produto ter uma alta ou baixa durabilidade, normalmente uma baixa durabilidade, tá certo? Então o objetivo maior é evitar que os micro-organismos, principalmente aqueles que prejudicam a nossa saúde, cheguem até o alimento e esse alimento venha a se deteriorar, ou seja, diminua-se o tempo de conservação do mesmo. Não adianta aplicar um método de conservação no produto pronto se durante o processo de fabricação desse mesmo produto não se tomou os devidos cuidados. Então não existe método de conservação que vá consertar um erro, todo o erro que foi cometido na fabricação do mesmo. Então não adianta. Então o processo tem que ser todo deve se procurar obter um produto de boa qualidade, certo? Então na sua fabricação, na sua embalagem, né, no seu transporte e complementar com o método de conservação, tá certo? É um conjunto. Não adianta aplicar o método de conservação se na hora da fabricação não se tomou os devidos cuidados, principalmente com a higiene na fabricação do produto, ok? Aqui algumas imagens, né, para vocês terem ideia, né, imagens com certeza fazem parte do nosso cotidiano, com certeza vocês já devem ter visto em algum local, né, em algum estabelecimento, cenas como essas, de onde não se tem o mínimo de condições, né, de comercialização, de obtenção desses produtos, né, apesar de que muitas pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento, obtêm esses produtos, né, mas não está no local adequado, não está se aplicando nenhum tipo de conservação desses produtos, né. Então aqui só algumas imagens para ilustrar, né, a gente ter o máximo de cuidado para evitar, né, o que é que pode acontecer quando não se aplica o método adequado, né, durante o processo, depois de obtido o produto, né, os produtos podem se deteriorar, né, que é um exemplo de um pão, né, com mofo, né, com fungo, queijos que são comercializados aí a temperatura ambiente, né, nas calçadas, nas ruas, né, também não é o indicado, né, porque está embalado, que pode ser vendido aí em qualquer local, né? Então muito cuidado na aquisição desses produtos, né? Nada contra, né, essas pessoas, né, que ganham a vida com isso, mas é um risco para a nossa saúde obter esses produtos, né, os espetinhos, né, os produtos aí que são vendidos nas ruas, né? Tá aqui também outros exemplos, né, o pessoal vendendo aqui produtos, né, sem nenhum tipo de condição, né, de consumo, né? Então tá aqui a fiscalização, né, em cima, que sempre deve estar atento aí a esse tipo de situação, certo? Então algumas imagens aqui de transporte de carnes, né, que também é comum, o pessoal usa aí qualquer tipo de transporte para, né, transportar alimentos, né, distribuir nos comércios. Infelizmente esses produtos aqui são o que nós consumimos diariamente, né? Então cabe a fiscalização, os órgãos competentes, né, fiscalizar, né, para evitar esse tipo de situação. Os métodos de conservação, eles agem sobre o alimento, né, sobre o seu alvo principal, sob duas formas: por ação direta sobre o micro-organismo ou por ação indireta sobre os micro-organismos. O que é que diferencia aqui essas duas ações, né, direta e indireta? Quando eu digo que o método de conservação vai agir diretamente sobre o micro-organismo, significa dizer que esse método de conservação vai eliminar os micro-organismos que possam estar presentes naqueles produtos alimentícios. Então a ação direta é que esse método de conservação aplicado vai eliminar os possíveis micro-organismos que estejam presentes naqueles produtos alimentícios.
Exemplos desses métodos de conservação que agem diretamente sobre os micro-organismos. Tá aqui alguns deles, ó. Nós vamos estudar em outro momento cada um deles, né? São os métodos que se aplicam o calor: branqueamento, tindalização, pasteurização, esterilização, defumação e radiação. Então são métodos que, ao ser aplicados no alimento, tem como objetivo eliminar os micro-organismos, que são os grandes responsáveis pela diminuição do tempo de conservação dos produtos alimentícios, ok? Quando eu digo que os métodos de conservação agem indiretamente sobre os micro-organismos, eu estou dizendo que esses métodos aplicados, eles não vão eliminar os micro-organismos, eles vão apenas paralisar ou retardar o desenvolvimento desses seres, certo? Então, esses métodos aqui, por exemplo, os métodos que se utilizam do frio, né, refrigeração, congelamento, secagem, adição de elementos, fermentação e ação de embalagem. Então, esses métodos aqui, eles agem indiretamente. Nenhum deles elimina os micro-organismos, apenas retarda ou paralisa o seu desenvolvimento no alimento. Vai fazer com que o alimento dure mais? Vai. Mas se você comparar esses dois grupos de métodos de conservação, esses aqui, o produto vai durar bem mais do que esses, porque aqui elimina os micro-organismos e aqui apenas paralisa ou retarda o seu crescimento ou desenvolvimento, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E apliquem no dia a dia de vocês, né? Sempre que possível.